Sejam bem-vindos ao canal Além da Conversa para mais um web papo da série Caminhos Possíveis. Eu sou a Nayara Ramos, sou coordenadora da Escola Crescer, educadora parental e disciplina positiva, assim como a nossa convidada de hoje, a Daniele. Também sou estudante de comunicação não violenta, especialista em psicologia positiva. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo para esse momento, né? Para todos os momentos da nossa vida. Mas nós vamos focar agora, né, nessa situação ímpar que estamos vivendo. Nós vamos falar sobre gestão de tempo e de emoções com a queridíssima Daniele. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Isso. Eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo, nós estamos conversando agora no horário da noite. Queria agradecer imensamente o convite. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a Daniele Oliveira, eu sou mãe de duas, da Manuela, que tem 4 anos e 8 meses. Sou mãe da Maria, que tem 3 anos. Eu sou professora há 17 anos. Desses 17 anos, 10 anos, eu trabalhei na rede privada e há 7 anos eu estou trabalhando na rede pública, né? Eu sou de Guarulhos, São Paulo, então trabalho na prefeitura. Esse ano eu estou atuando com o 5º ano, sempre atuo com o 5º ano na realidade, mesmo nesse período de quarentena, dessa isolamento social, a minha turma é o 5º ano. Sou educadora parental, formada em disciplina positiva, trabalho com pais, com palestras, workshops, rodas de conversas, cursos, grupos de estudo sobre educação de filhos, e sou pós-graduanda em educação socioemocional. Trabalho também, né, com educação socioemocional. E hoje eu vim bater um papo, né, conversar um pouquinho com vocês a respeito de como gerenciar as nossas emoções e como gerenciar nesse período de isolamento que estamos vivendo. Aí a Nayara está aqui, me fez o convite, eu queria agradecer. O foco hoje, nós vamos falar um pouquinho, né, questão de nós que somos mães e professoras, somos professoras e mães. Como lidar, né, com as nossas emoções, porque a nossa profissão, nós somos professoras, só que nós também somos mães, nós temos que gerenciar o nosso trabalho, né, que é uma demanda muito grande. Além do nosso trabalho, nós temos a casa, tem que lavar, passar, cozinhar, tem marido, tem os nossos filhos, e os nossos filhos têm lição para fazer também, tem atividades para fazer, e nós estamos numa demanda, né, de preparar as nossas atividades, nosso planejamento, as nossas aulas, seja aula ao vivo, seja aula gravada, e aí nesse momento a gente precisa gerenciar o tempo, né? Só que para gerenciar tempo, nós precisamos gerenciar as nossas emoções. Por quê? Porque com esse período que nós estamos vivendo, nossas emoções, né, estão de uma maneira que nós não estamos sabendo lidar. Então, para a gente cuidar do que está fora, nós precisamos cuidar do que está dentro, é olhar para dentro de nós, né? Como que nós vamos cuidar da nossa casa externa se nós não cuidarmos da nossa casa interna? Então, muitas vezes a gente está preocupada lá com o planejamento, que tem que gravar, que tem reunião com a coordenação, que tem reunião com os pais, que tem que encontrar os alunos, e a videoaula, e a sistema remoto, e os nossos filhos também têm as atividades, e aí aquele turbilhão de emoções, e muitas vezes ficamos nervosas, ansiosas, estressadas, né, ficamos preocupadas. Então, como lidar com as nossas emoções nesse período, né, como gerenciar? Nós falamos de educação socioemocional, né? Sabemos que pela BNCC precisamos trabalhar as emoções, educação socioemocional nas escolas, só que para isso nós começamos esse processo de educação socioemocional conosco, começa em nós, lidando com as nossas emoções, né? Então como, né? É um caminho para gerenciar nossas emoções. Nós não fomos crianças e até mesmo alunos que os nossos pais ou os nossos professores trabalharam isso conosco. Nós não passamos pela alfabetização emocional. Então, né, como que nós vamos ajudar os nossos alunos e até mesmo os nossos filhos a viver, a lidar com as emoções se nós não sabemos lidar com as nossas? E é um caminho, né, é um trabalho de formiguinha, é dia a dia, é diariamente.
E eu digo mais, é emoção, porque ao longo do dia, não é? Nós temos várias emoções, nós sentimos muitas coisas, né, Nayara? Sim. Então, não é só em um dia ou dois, enfim, é sempre aquele turbilhão. E como que nós fazemos? Primeiro, nós precisamos reconhecer aquela emoção. É raiva, é frustração, enfim. Quando nós reconhecemos que estamos sentindo aquilo, né, nós vamos identificar, né, todo sentimento, toda emoção que nós temos é válido. Nós aprendemos a reprimir, né, quando éramos crianças, não pode chorar, não pode responder, mas quando nós sentimos isso, muitas vezes a gente tem essa tendência de reprimir, de não querer sentir, de querer mudar. Só que quando o sentimento vem, a emoção vem, a gente precisa o quê? Reconhece, identifica que está sentindo aquilo, aceita, valida, né, que é validar o que nós estamos sentindo, nós nomeamos, dar nome, verbalizar, é muito importante, gente, é muito importante a gente dar nome, e aí decidir, tomada de decisão consciente do que nós vamos fazer. Um exemplo, se eu fiquei brava, irritada, eu tô com raiva, eu reconheço que eu estou com raiva, eu identifico que é raiva, eu posso nomear, nossa, eu estou com raiva, verbalizo, nossa, eu estou com raiva. E o que eu vou fazer? Eu preciso me acalmar, para não descontar essa minha raiva nos meus filhos, no meu marido. Então, é trazer para a razão a emoção, porque na hora da raiva nós estamos totalmente mergulhados na emoção. Então, aquele momento da raiva, às vezes nós nem nos reconhecemos. Por isso que é importante a gente se reconhecer, a gente identificar, a gente nomear a raiva, por exemplo, e se acalmar e decidir o que vai fazer, né? Para depois a gente até não se arrepender pela decisão errada que nós talvez tenhamos tomado. Então, repetindo, reconhecer a emoção, que não é fácil, mas é um exercício diário, identificar essa emoção, nomear, dar nome mesmo, estou chateada, estou triste, estou alegre, estou frustrada, e tomar uma decisão de como vai lidar com essa reação, né? Vai ser a sua reação, a sua decisão, vai ser brigar? Vai ser se acalmar? Né? E nós temos até estratégias de como nos acalmar, ter o nosso tempo, fazer uma pausa positiva, né? Que eu vou falar com vocês um pouquinho para ajudar a gerenciar essas emoções. Pode falar, Nayara. Você foi falando e eu fui me lembrando aqui de algumas coisas, né? E a gente, desde pequeno, a gente é muito condicionado a negar aqueles sentimentos que são considerados negativos, né? As emoções que são consideradas negativas. Então, assim, a gente não pode ficar triste, não pode sentir inveja, não pode ter medo, não pode ter raiva, né? Então, quando a gente demonstra lá para nossa família, a gente já ouve um monte de reprimenda, né? Se você fala que está com medo, aí as pessoas já dizem, que você tem que ser corajoso, que você é medroso, que não sei o quê. Nesse processo de não aceitar os nossos sentimentos, a gente vai negando isso de uma forma tão intensa que a gente se desconecta disso. Se desconecta a um ponto que quando chega agora, nessa fase, né, que nós somos agora adultos e que as pessoas estão falando de competências socioemocionais, que estão falando de alfabetização emocional, a gente olha para um lado e para o outro e fala, meu Deus, do que essas pessoas estão falando? A emoção, ela se manifesta também fisicamente na gente. Então, o nomear também pode ser um sentir. Onde que isso tem em mim? Então, algumas pessoas têm um desconforto, né, no estômago, um aperto, uma dor. Eu sinto um calor nessa região da nuca quando eu estou assim prestes a perder o controle, né? Mas isso é uma coisa que já veio a partir de estudos de autoconhecimento, ter uma consciência assim física também da minha emoção. Vai dando sinais, né, no nosso organismo. Exatamente. Esse identificar faz trazer para nossa consciência esses passos que você está trazendo, né? Porque entre o meu estado normal e a minha explosão, falando de raiva, é muito rápido.
Nós nem percebemos. Não é? É esse espacinho aqui que precisa de um treino. E a gente pode programar o nosso cérebro, a neurociência diz isso, que o cérebro ele é programável e nós somos os programadores dele. Só que requer treino, porque é uma mudança de hábito, não é verdade? A gente precisa... Exatamente. Nós não aprendemos, né? Isso. É uma mudança de hábito, identificar, nomear, perceber e saber o que eu faço com isso agora. Isso é tão sonhada inteligência emocional, né? E que as pessoas hoje em dia acham que é moda, né? E as pessoas falam, nossa, isso é moda, né? Por que estão inventando isso agora? Mas é algo tão importante, não é de hoje, né? E é tão importante para a nossa vida, para conviver, né, com outras pessoas. Por isso que a gente fala tanto nessa questão de lidar com as nossas emoções, de alfabetização emocional com as nossas crianças, sejam os nossos filhos, sejam os nossos alunos, para que sejam diferentes de nós. Porque hoje em dia, muitas vezes, nós não sabemos lidar. Quantas pessoas não estão sabendo lidar com esse isolamento social? Né? Quantas de nós talvez não estejamos sabendo lidar com essa situação de ter que ficar em casa e ter que preparar a aula de casa, e a casa, e o filho? Então, por que não sabemos? A culpa não é nossa, nós não aprendemos, né? Nós não vivenciamos isso, mas nunca é tarde. Nós podemos, a partir de agora, lidar com as nossas emoções, reconhecer, validar, nomear e tomar decisões conscientes, que sejam respeitosas conosco e com os outros que convivem conosco, né? Ainda mais nesse período de isolamento dentro de casa, que não tem sido fácil para ninguém, né? E se de vez em quando essa emoção vir tão grande e entornar, a gente também pode acolher isso, né? Respeitar a nossa humanidade também, sem o julgamento, né? A autocrítica, ai meu Deus, eu não tenho jeito, eu não consigo fazer isso, eu sou assim mesmo, sabe? Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci de assim, Gabriela. Vou morrer assim. O gerenciamento de emoções, ele vem de um lugar que me diz que eu estou com raiva, mas estar é passageiro, né? Vai passar, né? Não é para sempre. Isso, exatamente. Eu não sou a raiva. Eu não preciso necessariamente ter esse comportamento, né, de explosão, de magoar o outro sempre. Isso pode ser mudado. É lidar, né? É mesmo independente da idade, é lidar com as nossas emoções. Nunca é tarde para começar, né? E que esse tempo que nós estamos vivendo, né, tão diferente da nossa vida, seja o início de uma mudança, né? Para muitas pessoas. As pessoas olham esse período de isolamento e pensam coisas ruins, mas nós estamos tendo a oportunidade de aprender tantas coisas boas, né? Lidar com tantas situações, tantas mudanças, tantas quebras de paradigmas. É olhar, né? Ter um olhar diferente, um olhar positivo, uma visão positiva da situação, né? Enxergar o lado bom, porque muitas vezes nós temos essa tendência a enxergar somente as coisas ruins. E enxergar até os erros como oportunidade, né, de aprendizado. Muitas vezes a gente vê o erro e fala assim, eu errei, eu não consegui lidar com a minha emoção, também não vou mais tentar. Eu sou assim, né, como você disse, a síndrome de Gabriela. Mas errou, tudo bem, erros são oportunidades de acerto. Se errou, vamos lá, vamos novamente iniciar, né, vamos fazer de novo, vamos tentar. Foi o que eu disse, é dia a dia. E lidar com as nossas emoções não é só dia a dia, na verdade. Lidar com as nossas emoções é a cada emoção que surge. E ao longo do dia são muitas que aparecem, né? Se a gente for parar para pensar, são muitas que a gente nem entende. E aí eu queria até dar uma dica, né? Muitas vezes vem o abatimento, a gente fica muito mal. E as pessoas é um turbilhão, né? As pessoas não querem nem se permitir, às vezes, chorar, né? Sendo que se você chora, se você descarrega aquilo ali, daqui a pouco você tá melhor. Então a gente tem que permitir passar também por esses processos, porque a emoção, ela faz parte da nossa humanidade, ela faz parte de quem nós somos. E uma coisa que eu adoro nessa coisa de emoção, é porque a emoção, ela sempre está sinalizando pra gente que algo precisa ser revisto. E uma coisa que nos ajuda muito é escrever. É até uma dica que eu queria trazer, um caderninho, né, um diário, em que no final do dia, vocês, né, nós possamos escrever como que foi, relacionado às nossas emoções, o que você sentiu, o que você pensou, o que você decidiu fazer,
né? Como você decidiu, porque você vai perceber, de repente, até situações que te levam a chegar naquela situação. Legal, Então, que de uma legal. próxima vez, o que que você vai fazer? Se você sabe que aquilo te deixa nervosa, então quando você escreve, aconteceu isso, eu fiquei muito nervosa, mas eu reagi assim. Então, quando você escreve nesse diário, digamos, caderninho do seu jeito, você vai fazer o quê? Você vai reler ele, você vai perceber, você vai se perceber o momento que algo é Os o estopim para gatilhos, você né? perder. Você vai perder a paciência, mas por quê? Opa, é por isso. Então, peraí, já me reconheço, já É. sei que eu posso ir até aqui, E né? o que é E legal, falando até da Dani, disciplina positiva, o que é legal desse seu caderninho aí, dessa ideia que eu achei fantástica, é porque isso também te permite tanto o autoconhecimento, como também sim, ampliar o seu vocabulário de emoções. Porque o que falta muito para a gente também é conseguir nomear o que a gente está sentindo, porque a gente conhece 3, 4 sentimentos e para por aí. e falando até essa questão nossa, né, da disciplina positiva, existe uma ferramenta que eu acho incrível, que se chama pausa positiva, que nós podemos fazer tanto com as crianças quanto conosco, né? Mas como eu estou falando conosco, mães, professoras, sabe aquele momento que nós estamos cansados, estressadas, que a gente fala assim, nossa, preciso respirar, preciso tomar uma água, preciso me acalmar? Quando a gente fala, preciso esparecer, exatamente isso, é aquele momento que a gente precisa dar uma pausa, a gente precisa respirar fundo, que a gente precisa se acalmar, muitas vezes sair de cena, para quando voltar para a cena, voltar mais tranquila, mais calma e tomando decisões mais respeitosas. Então, essa pausa positiva, nós nos respeitamos e nós respeitamos o outro também, né? A pausa positiva nós fazemos com crianças pequenas, né? Nós podemos até ver um outro dia para aprofundar, mas falando conosco, né? Você perceber, quando você percebe que você precisa respirar, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda. Nós vamos ver no gerenciamento de tempo a importância de dividir funções, de pedir ajuda, de se colocar numa situação de que, opa, de vulnerabilidade, preciso da sua ajuda, porque nós não conseguimos fazer tudo sozinhas, né? Nós vamos precisar de ajuda, seja dos nossos filhos, ou do nosso companheiro, ou com quem quer que seja que você esteja convivendo nesse período de isolamento. Então, eram essas dicas que eu queria trazer em relação a gerenciar emoções. Teria muitas outras dicas, mais coisas, só que hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre gerenciar emoções para a gente conseguir gerenciar tempo. Porque não tem como eu falar de gerenciar tempo aqui sem eu falar de emoções, porque foi o que eu disse. Se eu cuido do que está aqui dentro, o que está aqui fora fica muito mais fácil de lidar quando eu lido com o que está aqui dentro de mim. Então, podemos ir, Nayara, agora para essa questão de gerenciamento de Sim. tempo, com alguma dúvida? Não, tá tudo bem. Quer fazer alguma colocação? Eu Então, tô, gerenciar tempo, né? eu estou Oi? te ouvindo falar sobre o gerenciamento de tempo. Eu não sou especialista, né? Não sou estudiosa de gerenciamento de tempo, mas eu aprendi a gerenciar o meu tempo para controlar um pouco o caos que vive aqui, certo? E as pessoas que me Exato. conhecem, elas costumam achar que eu sou uma pessoa organizada. Eu acho isso muito engraçado, porque eu não sou, né? Aqui as pessoas aqui da minha família sabem que eu não sou, né? Mas assim, no meu trabalho, eu aprendi, por exemplo, a usar um planner e organizar ali o que eu preciso fazer a cada dia. O planner, ele me permite olhar o mês e a semana. Então, eu consigo organizar a minha semana com antecedência. E só de tirar isso da minha cabeça, sabe? Tipo assim, amanhã eu tenho que enviar um e-mail, eu Uhum. tenho que responder isso, tenho que elaborar um comunicado. Só de tirar isso da minha cabeça, isso já me traz muita tranquilidade. E esse é o caminho mesmo, né? Porque quando a gente fala de gerenciar, seja professora, né? Que nós estamos conversando com mães que são professoras, professoras que são mães, mas com qualquer profissional. Falando especificamente da área da educação, nós, professoras, nós temos o planejamento anual, aí tem bimestral ou trimestral, de acordo com a escola, aí tem lá o mensal, tem o semanal, nós fazemos semanário, planejamos nossas aulas, né, as atividades, provas, trabalhos, enfim, planejamos tudo. E aí é bem isso, né? Nosso planejamento da escola tá lá certinho. E o nosso planejamento agora nesse período, né, que nós estamos em casa? Planejamento disso tudo, né, dos conteúdos das nossas aulas, mas também se planejar para poder gravar essa aula,
você planejar do horário que vai entrar para fazer uma aula ao vivo, quem faz a aula ao vivo, que vai fazer uma reunião com a coordenação, uma reunião com os pais, aquele encontro online com as crianças, tudo é planejamento. E aí, em casa, nós professoras estamos planejando toda essa rotina do nosso trabalho na área da educação. Mas e com a nossa família? E os nossos filhos? Porque, como eu disse no comecinho, estamos lá preparando as atividades dos nossos alunos, né, dos filhos de outras mães, e os nossos filhos também têm tarefa de casa, também tem a aula remota, também tem tanta demanda. E que momento que nós vamos sentar com os nossos filhos, vamos fazer essas atividades, vamos dar atenção, vamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos, né? Não somente sentar para fazer a lição que veio da escola, mas conviver com os nossos filhos. Que momento que nós vamos lavar, passar, cozinhar, marido. Então, gerenciar tempo é como se fosse, eu quero trazer até essa reflexão, é um novo planejamento, como se fosse o da escola, é realmente planejar, né? E assim, nós não vamos dar conta de tudo e tá tudo bem, é não se cobrar. Porque muitas vezes nós nos cobramos, nós temos que fazer sim, mas não se sinta mal se você não der conta de tudo. Por isso, planejar. É exatamente isso. Algumas pessoas têm esse planner, eu tenho planner, né? Ou uma agenda, ou pode ser num caderno. Planeja, né? A dica que eu quero dar é essa, é fazer planejamento, rotina. Na sala de aula nós não temos a rotina, né? Momento que a criança vai fazer atividade, que vai para o parque, que vai brincar com uma massinha, o lanche, hora da entrada, da saída, as aulas no Fundamental 1, agora é aula de português, aula de matemática, aula de um especialista, educação física, enfim. Nós temos um planejamento para tudo, né? Nós temos horários para iniciar e para terminar. Só que nós somos flexíveis, porque às vezes a aula que nós preparamos precisou passar por uma mudança ali naquele momento, e o planejamento nós sabemos, é algo flexível, né? Assim também tem que ser nesse período que nós estamos em casa, nesse isolamento social. Vamos criar uma rotina, vamos nos preparar, vamos nos planejar, mas também precisa ser flexível. Não é porque hoje eu não consegui cumprir tal coisa, vamos cumprir amanhã. E essa agenda semanal, mensal, na verdade semanal, é uma previsibilidade, porque o que é rotina, né? Criar uma rotina na sua casa. Só que não é criar rotina na sua casa sozinha, é sentar a família, porque vocês estão vivendo em família nesse período da quarentena, né? As crianças têm as atividades da escola, as crianças precisam de momento para brincar, momento, enfim, banho, comida, interagir, o marido talvez esteja no home office também, então a família sentar, você, mãe, professora, professor e mãe, sentar com a sua família, vocês se planejarem uma rotina, né? O horário de acordar, o horário vai ser o café, o almoço, enfim, o horário das atividades, e assim, não planeje sozinha, porque quando vocês planejam juntos, eles vão participar e fica mais fácil de ter a cooperação deles naquele momento, que eles vão ver que lá na rotina você precisa estar gravando as aulas, ou que naquele momento você precisa estar corrigindo algo, você precisa estar gravando, planejando numa reunião, porque precisa eles saberem, não simplesmente você planeja, faz por conta o seu planejamento, a sua rotina, mas seu marido não sabe, seus filhos não sabem. Como que eles vão adivinhar que naquele momento a casa precisa de repente ter um pouco mais de silêncio, né? Que de repente precisa baixar a televisão porque você vai gravar, né, silenciar um pouco mais, ou que você precisa daquele momento, né, para sentar, para se organizar, eles precisam fazer parte, né, Sim. Porque é uma união da família. Então a sugestão é rotina, crie rotina, escreva essa rotina, pendure essa rotina, igual da escola, faça lá, seja numa folha de sulfite, seja no papel craft, o que você tiver na sua casa, numa cartolina, criatividade, não falta. Cria a rotina juntos. O ideal dessa sua ideia, Dani, é que, de repente, a gente pode até expor isso no lugar que seja visível para todos, né? Para que eles possam consultar. Sim, ali, aqui né? Em casa, por exemplo, é na parede. Aqui em casa, um exemplo, nós criamos juntos, né? E é na parede, e pode ser com a participação das crianças, eles podem desenhar, a família pode desenhar junto, pode ser fotografado os momentos, né, que as atividades estão sendo realizadas. Então, é uma previsibilidade para a família, né, a rotina familiar.
Isso é muito importante, porque você vai ter esse tempo para você, você vai se organizar o tempo da família, o tempo com as crianças, o tempo com o marido, o tempo da casa, e foi o que eu disse, tudo bem, se naquele dia, de repente, você tinha planejado ler um livro e não conseguiu, você tinha planejado ter os momentinhos para você, de acordar um pouco mais cedo e tomar um café sozinho e não conseguiu, tinha da escola que era para entregar daqui a 3 dias e você se programou já para fazer hoje para entregar amanhã e não conseguiu, tudo bem, faz no dia seguinte, dentro do prazo, que nós temos prazos para cumprir, né? Então, é a rotina, e dentro dessa rotina, os combinados, igual na escola, nós temos a rotina com as crianças, né, que nós chamamos o quadro de rotinas, e nós temos os combinados com os nossos alunos. Então, na nossa casa, a gente também vai precisar fazer combinados com o nosso companheiro, vai precisar fazer combinados com os nossos filhos, né, para que eles saibam a importância, né, e nós possamos também saber deles, conversar, se ouvir, escutativa do que está acontecendo. Momentos em que a família se reúna para conversar, que faça uma reunião de família. E dentro dessa rotina, desses combinados, é onde nós vamos ter o tempo de qualidade com os nossos filhos, porque qualidade não é quantidade, né, Nayara? Nós já sabemos muito bem disso, que a qualidade é mais importante que a quantidade. Então, de repente, você está lá trabalhando o dia inteiro naquela correria, né? Ai, grava, posta, conversa com os pais, com as crianças, coordenador, enfim. Aí vai fazer a lição de casa, a lição, né, do ensino remoto com os filhos. E aí, que momento que eu vou ter esse tempo de qualidade? Sei lá, assistir um filme, uma série, fazer uma receita juntos, um jogo, uma brincadeira, uma conversa, algo em família, né, que seja de qualidade, somente vocês, que seja meia hora, mas que valeu muito a pena, que você nutriu o tanque emocional. A gente fala de tanque emocional, o que é o tanque emocional? É o tanque que a gente vai abastecendo de amor, né, de carinho, de afeto. Se o tanque está baixinho, o que acontece? É o exemplo de um carro. Um carro precisa de combustível para funcionar, certo? Então, se ele está sem combustível, ele vai dando sinais, né, que alguma coisa vai acontecer até ele parar e a gente ficar na mão, não importa em que lugar que nós estamos, se é perigoso ou não. O tanque emocional dos nossos filhos também é assim, né? Eles vão dando sinais, e até que realmente estou e eles precisam da nossa atenção. E como nós vamos aumentar, né, esse tanque, preencher? Com o nosso tempo de qualidade, com a atenção, né? Não é a quantidade o dia inteiro, gritando, brigando, ou preocupada, né, porque não está dando conta de fazer o trabalho como professor e como mãe, e as lições dos meus filhos, é se organizar para que você consiga ter essa rotina, né, que é muita demanda, é casa, é marido, é filho, é lição dos alunos, é planejamento, não é fácil, né, Nayara? Não, de jeito nenhum. Nos primeiros dias, pode ser que uma pessoa que não tenha o hábito, tenha dificuldade até para conseguir seguir aquilo ali. Até porque a gente precisa criar uma rotina que seja realizável, né? Às vezes isso é muito importante. A gente coloca um monte de coisas ali que você que não tem condição de um ser humano conseguir resolver aquilo ali. Então, o ideal é controlar um pouco a ansiedade, né? E ir separando ali durante a semana o que tem que vir primeiro, né? Para a gente ir conseguindo organizar o nosso tempo de trabalho e esse tempo que é tão importante, né, para a nossa família. E tudo fica mais leve, né? Porque nós sabemos que não tem sido fácil, mas se há essa organização, se há esse olhar para as nossas emoções, gerenciar nossas emoções, para poder gerenciar nosso tempo com essa organização de rotina, de combinados, de tempo de qualidade, tudo vai se tornar mais fácil. Não é perfeito, porque não vai ter perfeição. Como eu disse, talvez não deu certo hoje, coloca para amanhã e para o outro dia. E uma coisa que você falou, Nayara, eu também faço isso. Um dia, hoje à noite, por exemplo, eu vou olhar tudo que eu tenho para fazer amanhã, né? Porque o meu cérebro já vai trabalhar, ele não vai ficar naquela ansiedade. Eu passei a dormir melhor depois que eu comecei a fazer isso, porque nós ficamos ligadas, né? Parece que a gente não dorme direito, fica pensando, eu tenho que fazer, porque não escreve. Se nós escrevemos, fica muito mais fácil, que a gente já visualizou, já mandou uma mensagem, li hoje à noite que eu tenho que fazer amanhã. Então, já sei, amanhã eu tenho isso, tenho aquilo, tenho assado, enfim. Então, mais fácil. Não deu tempo de fazer amanhã, por exemplo, então não deu conta. Coloco lá no dia seguinte, na quarta-feira, o que eu já tinha na quarta, e acrescento o da terça que precisou. E assim a gente vai fazendo o quê? Flexibilidade, vai flexibilizando essa nossa programação, essa nossa rotina, esse nosso planejamento.
porque é um dia de cada vez. E cada dia que nós acordamos, nós não sabemos o que vai acontecer, né? É aquela brincadeira, escolhe as batalhas, né? Então vamos escolher as batalhas do dia. Para mim, funciona dividir o meu dia em manhã, tarde e noite. O que eu vou fazer de manhã, isso, eu faço isso aqui também. O que eu vou fazer à tarde e o que eu vou fazer à noite. Porque, para mim, se eu coloco ali horas, assim, aquilo muito delimitado, eu já me sinto prisioneira. Dá uma ansiedade, eu não sei você, eu me sinto ansiosa. Se eu tenho horário, claro, tem coisas que tem horário, não tem como, né? Sim. Uhum. Mas se não precisa do horário, aqui também, o meu planejamento é assim, amanhã, tarde e noite. E o que não deu, jogo para outro dia, a gente vai levando. E aí, claro, que tem coisas que de repente, se é para o dia X e não deu, vai ter que dormir um pouco mais tarde, ou acordar mais cedo para poder organizar. E até uma dica falando em acordar mais cedo, que às vezes a gente fala assim, né, Nayara, eu não tenho tempo, né? Como que eu vou fazer? Como que o pessoal toma café sozinha, lê um livro, né? Tem seu tempo. Nós podemos escolher, de repente, acordar um pouco mais cedo do horário que a nossa casa acorda para a gente ter esse tempo. E quão é bom quando a gente acorda um pouco mais cedo, sem ninguém, naquele silêncio, toma o nosso café, lê um livro, escuta uma música, vai fazer sua oração, vai meditar, vai ter o seu tempo. Porque quem cuida precisa de cuidados, e nós cuidamos de tudo e de todos, né? É uma demanda muito grande. Então, assim, quem me ensinou a organizar a minha rotina foi a escola. O que você disse até agora ressoa muito em mim, porque a escola trabalha com planejamento para tudo. E na minha vida eu não fazia isso, que às vezes a nossa desorganização de tempo, ela traz também os sentimentos negativos, a impotência, né? Eu não dou conta mesmo, né? Essa sensação de fracasso. E cada um funciona de um jeito, né? De um jeito, cada um vai encontrar o seu caminho, né? Exatamente. Porque o que nós estamos trazendo aqui são dicas, são pílulas, né? Foi o que eu falei. Só para falar de gerenciamento de emoções, seria umas 2 horas e ainda não daria para falar tudo. Gerenciamento de tempo, muito mais também. Então, hoje, né, até mesmo para a gente já ir encerrando, para não ficar tanto tempo, por conta da nossa demanda de tempo, o que eu queria trazer para vocês, né, para as mães que são professoras que são, e até mesmo se você está sendo, não é professora, não é mãe, mas ou é mãe, precisa gerenciar tempo, enfim. É isso, gente, é lidar com as nossas emoções, é tratar do nosso interno, né, cuidar do nosso interno para cuidar do nosso externo. Então, nesse período de isolamento social, lidar com as emoções, né, acolher suas emoções, reconhecer, identificar, nomear, saber lidar com elas, decidir como vai fazer, se respeitar e respeitar o próximo, né, ter uma decisão consciente, né, para que aí sim eu consiga dar conta da demanda de tantas coisas que nós temos, né, e não tenha vergonha de pedir ajuda. Quando nós fazemos a rotina, quando nós fazemos esses combinados, nós vamos conseguir pedir para o nosso companheiro, mostrar para o nosso companheiro, não pedir, mas mostrar a importância de dividir, mostrar a importância para os nossos filhos de fazer o seu papel dentro de casa, né? Mesmo que seja uma criança pequena, você já faz combinados para eles guardarem os brinquedos, né? Uma criança de 2, 3 anos, ela já tem sim, né? Como guardar os seus brinquedos, como pegar sua roupinha e colocar no cesto de roupa para lavar. Então, são coisas que nós vamos tirando peso de cima de nós, porque nós vamos delegando, vamos dividindo com outras pessoas. Não é só delegar, é dividir, e as pessoas percebem a importância que todos fazem parte, todos são pertencentes àquela família. E fica tudo muito mais leve, e onde nós conseguimos realmente, em meio a essa pandemia, em meio a tantas demandas, aproveitar a nossa família, cumprir o nosso trabalho, né, cumprir com o que nós temos que fazer, mas também aproveitar a nossa família e ter memórias afetivas, memórias lindas desse período da quarentena, desse isolamento social dentro da nossa casa, porque o que os nossos filhos vão levar desse período de isolamento, né? Fica uma reflexão, né, que tipo de mãe você quer que seus filhos, né, tenham lembrança daqui a uns anos? Que tipo de professora você quer que seus alunos tenham lembrança daqui a uns anos? E que tipo de lembranças você quer ter desse período? Então, a mudança começa em nós, né? A mudança não é no outro. A mudança começa em nós primeiro. Então, mudar, fazer essa rotina, fazer esse combinado, fazer esse gerenciamento não vai ser fácil, né? Mas nós podemos dar o primeiro passo. Você que está me ouvindo pode começar, né? E não desista, né? Não desista, faça a sua parte, porque é trabalho de formiguinha. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, Nayara.
E eu vou só complementar o seu e não desista, assim, que caso você crie aí a sua rotina e na primeira semana, a segunda semana ela não deu certo, então a gente volta e ajusta o que não deu certo, Sim. não é? A gente ajusta e tenta outra vez. É o que a Dani falou, os erros eles têm que ser vistos como oportunidades. Dani, valeu demais te receber aqui, quero te agradecer por ter se Obrigada, disposto, gratidão, viu? né, a vir aqui para falar com a gente, assim, de coração aberto. Eu fiz o convite e você aceitou, assim, tão prontamente, isso me enche, assim, de muita gratidão mesmo, né? Muito obrigada. E para você que nos Obrigada, assistiu, queria agradecer. né? E para você que nos assistiu também até aqui, um grande abraço para você e para sua família. Dani. Obrigada. Um beijo.